na chamada pública. Fique atento, a partir das 10 da manhã você acompanha, na segunda, Cidadania, Coisa de Todo Dia, do Centro Dom Helder Câmara, em parceria com diversas organizações sociais. Na terça, Chega Junto, da plataforma Obirim. Quarta, Arqueologia em Evidência, programa desenvolvido aqui na UFPE. Quinta, Papo Reto no Rádio, do Instituto Frei Caneca. E na sexta, Papos e Beats. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, Música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h, na Rádio Paulo Freire. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Eu sou Carlos Dantas e estarei com vocês aqui sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. E hoje vamos fazer um programa diferente, longe. Fomos até ao Piauí. A Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, está presente atualmente em 3 estados, Bahia, Piauí e Pernambuco, com 7 campi, 3 na Bahia, nas cidades de Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, 3 em Pernambuco, 1 em Salgueiro e 2 em Petrolina, que conta com um campus urbano e um rural, e 1 no Piauí, em São Raimundo Nonato. E foi em São Raimundo Nonato, no campus da Serra da Capivara, que foi instalado o primeiro curso de arqueologia em uma universidade pública brasileira, no ano de 2004. E no mês de maio, o Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial no campus de São Raimundo Nonato organizou o primeiro simpósio de arqueologia e patrimônio. Este evento congregou profissionais e alunos de diversos estados brasileiros, que apresentaram quase 200 trabalhos entre pôsteres, comunicações orais e palestras. O programa Arqueologia em Evidência esteve presente no evento realizado na própria Univasf e aproveitou para também visitar as principais atrações locais, que são o Museu do Homem Americano, o recém-inaugurado Museu da Natureza e, claro, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que contém os vestígios humanos mais antigos das Américas e que completou, no mês de junho, 40 anos de existência. Para marcar esta data tão importante, o nosso programa preparou um especial que será levado ao ar em 2 edições, com entrevistas realizadas durante a semana do simpósio. É uma pequena contribuição a favor das ações que têm como objetivo a divulgação, a preservação do parque, a intensificação de pesquisas e a criação de políticas públicas que deem conta de todos os cuidados que este patrimônio merece. O primeiro simpósio de arqueologia e patrimônio teve como tema Arqueologia Brasileira em Contexto Contemporâneo, desafios políticos, teóricos e metodológicos. E os desafios se mostram cada vez maiores, tanto no sentido de serem estímulos aos trabalhos, como também no sentido de serem obstáculos a serem superados. Vamos ouvir inicialmente Fábio Ferreira, o atual superintendente do IPHAN no Piauí, a respeito das ações sobre o patrimônio que os governos tomaram e que ajudaram o desenvolvimento da área que engloba o Parque Nacional da Serra da Capivara. Fábio, que tipo de informação deve ser dada aos governos para que eles percebam a importância do investimento na pesquisa, preservação e divulgação das áreas patrimoniais e dos trabalhos nelas realizados, para que a coisa não se perca? Bom, vou falar especificamente do caso da Serra da Capivara como um testemunho, como uma experiência bem resolvida de como o patrimônio foi o indutor de todas as transformações nessa região, né, que ao longo de 40 anos vem sofrendo aqui com um impacto positivo
né, na qualidade de vida das pessoas, nas mudanças da sociedade, na visibilidade que o patrimônio mundial passou a ter aqui nessa região, na Serra da Capivara. É uma experiência exitosa que precisa ser constatada e conferida, né, para servir, inclusive, como um parâmetro de políticas públicas bem resolvida na questão do patrimônio. Agora, essa questão, por exemplo, de políticas públicas, isso vai e vem com a maré dos governos? Sim, aí são abordagens que cada, né, governo vai fazer em cima da... O que a gente pode ver é que a continuidade nesses 40 anos aqui tem sido exitosa. Eu falo especificamente da Serra da Capivara como exemplo. Beleza. Pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui. O resto eu não falo, mas aqui eu falo, com conhecimento de causa. Obrigado, Fábio. Fábio Ferreira esteve presente na abertura do evento, participando da mesa, juntamente com o reitor da Univasf, o professor Julianelli Tolentino, que nos falou um pouco sobre a interiorização da universidade, abordando a necessidade do apoio por parte do governo e as dificuldades que aparecem no momento em todo o Brasil. Professor Julianelli, a universidade interiorizada, a Univasf, que desafios ela tem para cumprir a sua missão? Os desafios, eles são enormes e importantes para que nós possamos, de fato, valorizar tanto a nossa instituição quanto a própria região onde ela está implantada. Infelizmente, nós dependemos muito da questão orçamentária. Então é preciso cada vez mais provocar o governo federal, através do MEC, exatamente para que nós tenhamos uma continuidade dos investimentos e também a perspectiva de ampliação desses investimentos, porque as demandas, principalmente sociais, elas são muito grandes e elas chegam diariamente às nossas universidades públicas. Não é diferente aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E a Univasf vem exatamente com essa missão. É a missão de levar o conhecimento, a educação superior de qualidade, num processo de formação profissional e, consequentemente, promover o desenvolvimento regional. E aí a Univasf tem um desafio maior ainda, porque ela está implantada em 3 estados da federação, com sede em Petrolina, Pernambuco, mas também temos campus na Bahia, né, nos municípios de Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, e também aqui no Piauí, o campus Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, né, foi um dos primeiros implantados e tem exatamente contribuído para que nós possamos cumprir essa missão institucional tão importante. E agora em Salgueiro também, em Pernambuco, né? E agora, além do campus Petrolina, que na realidade são 2, né, a sede e o campus de Ciências Agrárias, que fica na zona rural, afastado 15 quilômetros da sede, nós, no último dia 25 de abril, iniciamos as atividades no campus Salgueiro. Então você veja que é uma missão muito complexa, mas muito importante e que depende, como eu coloquei, prioritariamente de investimentos contínuos, né, para que nós tenhamos melhores condições de infraestrutura e também de pessoal, para que nós tenhamos, né, a efetiva execução das ações de extensão, de ensino, de graduação, de pós-graduação, as atividades de pesquisa que vão exatamente resultar nessa contribuição que as universidades têm dado, né, para o desenvolvimento das nossas regiões onde estamos implantados. Então são desafios que perspassam, né, as nossas capacidades internas, e é exatamente por isso que, infelizmente, ainda dependemos muito dos órgãos financiadores, né, tanto estaduais quanto do governo federal. Mas, como eu tenho falado para toda a comunidade acadêmica externa, é importante colocar que nós já fazemos muito com muito pouco. E isso se deve ao entusiasmo, à motivação dos nossos técnicos, dos nossos professores reunidos com todos os estudantes, para que essas atividades que são programadas ano a ano, elas efetivamente aconteçam. E aí o benefício, tanto no processo de formação profissional, em todas as áreas do conhecimento, quanto a comunidade que nos espera, nos aguarda lá fora, eles são imensos.
São muitos os benefícios, através dos eventos que são executados aqui, através das ações de extensão que são levadas lá para fora, através do recebimento da comunidade dentro da universidade, através dos serviços de saúde que são executados através dos nossos hospitais, né, e várias ações outras que são executadas nesse sentido. Então, é uma missão importante, mas que temos como desafio principal a manutenção dos investimentos para que elas sejam permanentes. Que estão programados desinvestimentos agora, né? Infelizmente. Ao redor do mundo existem, obviamente, cidades que giram em torno de universidades. Basicamente, sem as universidades, essas regiões mundo afora não existem. Aqui no Brasil isso não é muito comum, a coisa não acontece. Mesmo, por exemplo, aqui em Raimundo Nonato, que existe um desenvolvimento enorme exatamente por conta desse investimento feito, né, no parque, né, através das pesquisas que começaram, né, na década dos anos 70, do museu, e que trouxe, obviamente, a fundação, né, a criação da Univasf. O que é tão difícil o governo aceitar que a manutenção da universidade é importante? Por que isso? Simplesmente, na minha visão, é a não definição de prioridades. Porque no momento que o governo define uma área, né, uma ação como prioritária, se for feito um investimento, certamente ela vai ser executada com eficiência. Especialmente no nosso caso, no caso das universidades públicas, nós temos pessoas capacitadas, qualificadas para executarem essas ações. Tudo baseado no processo de formação profissional. E que vai trazer retorno. Que traz retorno com certeza absoluta, porque você cita o exemplo aqui da Univasf, né, do Museu do Homem Americano, né, da Fundam, aqui em São Raimundo Nonato. Ela tem contribuído não somente nesse processo de formação profissional nas áreas de arqueologia, preservação patrimonial, né, ciências da natureza, antropologia, história, enfim, química e tal, mas juntamente com a UESP, a Universidade Estadual do Piauí, e o Instituto Federal do Piauí, que aqui estão implantados, tem contribuído para a melhoria das condições socioeconômicas do município, de outros municípios do entorno, que são mais de 20. Além de proporcionar uma melhor qualidade em relação ao turismo, que acontece muito aqui nessa região devido ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Então é uma contribuição imensa, né, mas que precisa do envolvimento de pessoas, e para que nós tenhamos isso, nós precisamos de investimento. Então, o orçamento anual que nós recebemos, ele é insuficiente, mas nós temos feito o máximo possível para priorizar as nossas atividades e contribuir para o desenvolvimento da sociedade aqui na região. É por isso que, como eu citei, é um desafio enorme, mas que nós estamos vencendo dia após dia e contribuindo para que esses municípios que recebem essas instituições, eles sofram transformações sociopolíticos e econômicos devido à estada dessas instituições nessas localidades. Então, se você observar hoje, nos municípios onde nós temos implantados os campi, nós já temos verdadeiros centros universitários, né, que polarizam inúmeros municípios que estão localizados na região. É assim que está acontecendo no Polo Petrolino de Juazeiro, onde além da Univasf nós temos duas universidades estaduais, a UNEB, no lado de Juazeiro, e a UPE, em Petrolina. Nós temos uma autarquia municipal, nós temos 2 institutos federais, o Baiano e o Sertão Pernambucano, da mesma forma aqui em São Raimundo Nonato, além da Univasf, a Estadual do Piauí e o Instituto Federal. Então, criam-se polos educacionais da mais alta importância, e isso tem contribuído eficientemente para o desenvolvimento dessas regiões, que se você observar num lapso temporal de 10 anos, nós tivemos um aumento substancial da população, que foi exatamente devido à implantação dessas instituições. A Univasf é um exemplo, né, de que proporcionou a vinda de muitos professores de várias regiões do Brasil, inclusive de fora do Brasil, muitos estudantes daqui de São Raimundo Nonato e de outros municípios do entorno e de fora, aqui inclusive do Nordeste, né, de técnicos
né, das mais diversas áreas que vêm para cá e agregam as suas famílias. E com isso, né, fazem movimentar a economia, contribuem para uma mudança sociocultural e econômica da região. Então, daí a grande importância da manutenção dos investimentos e dessas instituições nessas localidades. Vamos continuar lutando. Sem dúvida alguma, vamos resistir. Obrigado, professor. Ao lado de tantos caminhos políticos e econômicos que as instituições têm que percorrer, existem aqueles trilhados pelas pessoas que carregam consigo a bagagem do conhecimento e a função de espalhar este saber com os alunos, às vezes até como se não houvessem maiores problemas lá fora das salas de aula. Conversamos com uma professora há pouco contratada pela Univasf e que já começa a abrir outras portas para os alunos da localidade. Vamos ouvir Jaciara Andrade, professora de bioarqueologia. Eu trabalho disciplinas voltadas para a questão humana, então eu ministro antropologia biológica, evolução humana, toda essa parte, e trabalho também com o contexto funerário. E aqui tem muito? Tem. Aqui no parque tem laboratório, sim, as disciplinas de antropologia biológica e algumas disciplinas que agora, como eu cheguei, é possível de ofertar, né? Então a gente está começando a trabalhar com contexto funerário também. É algo diferente do que estava sendo trabalhado aqui dentro da Univasf. Tem alguma, diferença, alguma perspectiva ou dentro dessa diferença que possa existir ou não do contexto anterior ao seu contexto que você vai começar a implantar agora? O que é que você imagina? Porque você, como sendo uma professora nova, está começando todo um reconhecimento, né, e um estabelecimento da sua própria identidade docente aqui. Eu acho que o mais novo é ter isso dentro da Univasf, porque na Fundam, desde quando as pesquisas começaram a ter vários pesquisadores de renome, inclusive vieram por aqui e continuam. Então hoje tem pesquisadores específicos na área que trabalham, só que uma coisa que com a Univasf começa, o campus São Raimundo crescendo, a Univasf está tomando uma autonomia. Então, ter o profissional hoje dentro da Univasf está tendo essa autonomia também. Por exemplo, hoje, se a Univasf ela for participar de um projeto que resgate material osteológico humano, hoje ela pode conduzir isso, mais independente da Fundam. Basicamente isso. E a nível de novo, eu acho que, não eu, mas o que essa leva da bioarqueologia está querendo fazer hoje é primeiro que ter fortalecimento e começar a trabalhar com metodologia própria para a área, porque quando você faz resgate de material osteológico humano, não é igual você resgatar uma louça, um recipiente cerâmico em si. Então, é começar a ter uma abordagem com um profissional específico em campo e olhar. Eu acho que o olhar daquilo que não está. Quando a gente começa a trabalhar com contexto funerário, é muito do que não está, mas do que já esteve. Então, essa leitura, eu tento colocar para os alunos essa leitura além do físico. Esse simbolismo que está em um lugar extremamente rico, né, de memória, de valores. Eu acho que é isso que a gente tenta trabalhar, entre físico e o imaterial, simbólico. Em relação a esse repassar para o aluno, você já percebeu alguma coisa assim que tenha chamado a tua atenção, ou positivamente ou negativamente, em relação aos alunos? Isso é uma curiosidade, assim, bem típica, né? Todo mundo, eu acho que esqueleto chama muita atenção, sabe? Sobretudo dentro da arqueologia, porque às vezes as pessoas... É o que chama atenção. Então, muita gente vem fazer um mini curso, muita gente inicia uma disciplina, até como uma eletiva, com esse certo fetiche do osso, do esqueleto. Então, eu acho que neste momento em que a gente começa a mostrar que a sepultura é mais do que os ossos, eles começam a entender uma dimensão que vai, inclusive, no contexto atual. Então, eu vou dar uma aula, por exemplo, agora nessa disciplina, para os alunos no cemitério atual daqui, para começar a entender o espaço mortuário, o valor que aquilo tem. Então, é você pensar que a mente preparada para lidar com o morto é atemporal, né? Então, eles entram numa disciplina, sobretudo eu tive alunos no semestre passado da antropologia, que é o outro curso que tem aqui. Eles entraram com uma percepção completamente diferente do que era que a gente trabalhava na antropologia biológica. E quando eles saíram, nossa, não tinha essa dimensão. Para eles é tudo novo, não entende que a arqueologia pode trabalhar com isso também. Às vezes a gente está muito preso à arqueologia material, a esse aspecto você é arqueólogo, você sabe, a esse aspecto do fragmento, do osso,
sei lá, do lítico, mas eu acho que o mais interessante para eles é ver o além disso. É o que eu sempre falo, é o além dos ossos. Acho que hoje a gente tem a UFPE também como referência nessa área, com o trabalho do Sérgio, Sergipe, e está crescendo e nos torna mais fortes. Estamos aproveitando esse encontro, por exemplo, para começarmos a fazer trabalhos mais em conjuntos para nível de Nordeste. A gente ter maior representação e maior evidência daquilo que já se tem dentro dessa parte específica da arqueologia. Eu agradeço a oportunidade e vamos lá, né? Depois da professora, vamos ouvir um ex-aluno. Pablo Patrick Jovino dos Santos concluiu sua formação em arqueologia e apresentou no primeiro simpósio um trabalho que foi baseado em sua pesquisa e deu origem ao trabalho de conclusão de curso sobre identidades indígenas baseadas nas memórias e narrativas sobre as populações indígenas no Piauí. Afinal, os descendentes dos antigos habitantes da região não desapareceram por completo e as suas manifestações culturais ainda resistem. Vamos ouvir um pouco o pesquisador. O meu trabalho, conclusão de curso, e também apresentei um trabalho de comunicação oral no simpósio, está relacionado com as memórias e narrativas indígenas da microrregião de São Raimundo Nonato, onde nesse trabalho eu falo um pouco sobre as abordagens sobre a história indígena do piauiense, antecedentes, digamos assim, onde primeiramente se relatava principalmente sobre as questões indígenas sobre um aspecto de genocídio e etnocídio, e com o meu trabalho, a partir das narrativas e memórias indígenas, também comparando com os antigos dados do IBGE de 2010, que demonstram uma presença indígena na região. A partir da minha pesquisa com as narrativas e memórias das pessoas que dizem que são indígenas ou contam suas histórias e tradições orais relacionadas aos seus costumes que estão relacionados a parentesco indígena ou não, às vezes. Então, basicamente mostrar esse novo momento da história indígena no estado piauiense como uma produção precursora da etnohistória indígena do Piauí. Qual é a tua perspectiva hoje, já como arqueólogo, e vai entrar agora para o mestrado e procurar desenvolver que outras linhas nessa tua pesquisa? Eu não falei anteriormente, mas a conclusão, basicamente, do trabalho se deu referente ao que se existe na academia, onde se fala predominantemente sobre um índio nordestino que exerce relações de mistura, e isso apareceu também na pesquisa feita na microrregião de São Raimundo, como no próprio discurso das pessoas, um discurso de mistura étnica, ou seja, as pessoas que afirmam que são indígenas, por exemplo, afirmam que são indígenas, mas sob características de impureza, fala que é índio, mas não é um índio puro, sou mais ou menos índio, é mais um estabelecimento de mistura. Então, assim, muitos falam, meu avô era índio, mas eu não sou índio, tem essa... Deixou de ser em algum momento, né? Então, o que ficou mais aberto para a questão futura foi trabalhar principalmente a questão da cultura material relacionada às questões indígenas. É o que está em aberto para o meu projeto de mestrado. Muito bem, então vá a fundo e boa sorte nesse trabalho, porque é importante a gente não só trabalhar a arqueologia como um todo, mas a arqueologia especificamente daqui, né? Já que vocês são daqui, estão trabalhando, digamos assim, no quintal da casa de vocês, né? Isso é importante. Obrigado. Antes do intervalo, vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Boletim patrimonial. Parque Nacional da Serra das Confusões. Localizado no sudoeste do Piauí, o Par na Serra das Confusões tem mais de 800 mil hectares de área e é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza. O bioma Caatinga e sua fauna típica são os alvos principais da proteção instituída no parque, que abriga também centenas de sítios arqueológicos e paleontológicos que ainda estão para ser objetos de estudos. Os animais que vivem na área estão, praticamente todos, ameaçados de extinção, como as onças parda e pintada, o tamanduá-bandeira, tatu-bola, tatu-canastra, veados campeiros e diversas espécies de símios, como micos e macacos guariba. O local era habitado desde tempos pré-históricos por indígenas, que foram expulsos e exterminados após a chegada dos portugueses. O nome do local se deve à grande variedade de cores e formas que variam de acordo com a incidência da luz do sol no decorrer do dia.
O Par na Serra das Confusões promete ser, junto ao Par na Serra da Capivara, uma das maiores fontes de vestígios humanos que comprovam que a antiguidade do homem na América do Sul vai além dos 50 mil anos. As pesquisas ainda estão no seu início, mas certamente deverão se intensificar nos próximos anos. O momento é de formação de novos profissionais para que estas pesquisas sejam realizadas. Afinal, a arqueologia brasileira está dando seus primeiros passos. É necessário ainda que a sociedade conheça seu território, reconheça a importância de seu patrimônio e valorize o trabalho realizado pela arqueologia. Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Arqueologia em Evidência volta já. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h, na Rádio Paulo Freire. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a criação da Rádio Universidade por Paulo Freire em 1962. Mais tarde, ela se chama Rádio Universitária M. Hoje, Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Universidade, ou Rádio Paulo Freire, foi criada ali em 1962, nos tempos em que Paulo Freire era professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na época chamada de Universidade do Recife, e ela começou funcionando de maneira experimental em 62, e em 63 ela vai ao ar definitivamente com a grade de programação pronta, com vários colaboradores dos movimentos sociais, estudantes, professores, jornalistas. A rádio gerou um burburinho muito grande na época, porque o Paulo Freire vai convidar inclusive uma pessoa muito competente para liderar o processo, o professor José Laurênio, que era escritor e que também era radialista, tinha experiência na BBC de Londres, e ele vai montar uma programação, e dentro dessa programação ele vai contemplar alguns movimentos que na época despertavam a desconfiança da direita, dos setores mais conservadores da sociedade. Por exemplo, o movimento Cultura Popular, ou os próprios estudantes da universidade do movimento estudantil do DCE na época. E no final de 63, a rádio vai passar por vai se envolver numa contenda pública envolvendo intelectuais, jornalistas, conservadores, e quando vem um golpe, em 64, toda aquela equipe ela vai ser expurgada, vai passar por processo de perseguição e vai ser colocada para fora. Eles vão montar, a rádio continua funcionando, mas com outro perfil. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta ao nosso programa, que hoje mostra algumas entrevistas feitas durante o primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio realizado na Univasf. Mas antes, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que os vestígios arqueológicos mais antigos das Américas foram encontrados na região da Serra da Capivara, no estado do Piauí? Localizado no Piauí, a 510 quilômetros de Teresina, o Parque Nacional Serra da Capivara abriga a maior concentração de sítios arqueológicos encontrados no Brasil. Algumas pinturas rupestres de lá foram datadas com cerca de 35 mil anos e vestígios de fogueira associados a material lítico tiveram datações de cerca de 50 mil anos. Estas datações obrigaram a comunidade científica a pensar em novas rotas e épocas para a chegada do homem na América. Por isso, os sítios arqueológicos no Parque Nacional da Serra da Capivara estão no rol dos mais relevantes das Américas.
agora que você já sabe, vamos continuar apresentando as entrevistas que fizemos durante o primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio na Univasf. Outro trabalho realizado durante a graduação em Arqueologia toma forma de pesquisa no mestrado recém-aberto da Univasf. A mestranda Jéssica Souza Macedo busca trazer os conhecimentos sobre o passado, literalmente tirado dos quintais e jardins da sua cidade. Vamos ouvi-la. Venho trabalhando junto com o professor Leandro Majeste aqui no laboratório com a minha cidade, que é São Brás, que foi a minha iniciação científica. Só um minutinho, deixa eu só explicar aqui para os nossos ouvintes, né, que São Brás tem uma peculiaridade, né? Então diz aí qual é essa peculiaridade de São Brás, o que é que São Brás tem de diferente? Então, o que acontece? O centro da cidade, de São Brás do Piauí, foi um cemitério indígena. E hoje todo o centro urbano, né, ele tá em cima desse cemitério indígena. Então, quando as pessoas vão fazer uma alicerce de casa, ou abrir uma fossa, ou uma cisterna, é muito provável que encontre uma urna funerária. E aí o que acontece? As pessoas encontram essas urnas funerárias, ou elas jogam fora junto com o material de construção, ou elas comunicam às instituições de pesquisas aqui da região, que no caso é a Fundan e a Univasf, que já teve caso de alunos aqui da Univasf irem fazer o resgate de urna funerária lá. E aí o meu interesse em toda essa questão foi justamente ver qual é a relação das pessoas que encontram esses materiais, que fazem esses achados, com esse que é o patrimônio arqueológico de São Brás do Piauí. Como essa categoria de patrimônio ela é construída, tanto pelas pessoas de lá. Eram pessoas que eu já conhecia, já tinham uma vivência com elas. De certa forma, foi também um trabalho de investigação da minha própria história, porque eu também morei lá no centro, morei dentro do sítio São Brás. E aí, nas conversas com elas foram me relatando como acontecia esses achados e o que eles achavam quando iam um grupo de pesquisadores lá para casa deles, porque a gente está falando do quintal delas, né? Aí, de repente, os alunos daqui começam a vasculhar a sua casa, que foi encontrado lá no seu quintal uma urna funerária, e não deixam você completar o seu trabalho. Geralmente os trabalhos eles duram de 2 a 3 dias, consequentemente no atraso da obra das pessoas. Isso em alguns moradores causa um certo incômodo, porque está no espaço íntimo, né? Está no quintal delas, e alguns relatam sobre invasão de privacidade, todas essas coisas. E tem outras questões que são questões sociais e questões políticas, né, da própria comunidade, porque não existe nenhuma iniciativa da prefeitura sobre orientação sobre o que fazer com esse material. Então muitas vezes é falta de informação em quem comunicar que encontrou, e também o receio de dizer que encontrou e que jogou fora, porque também existe essa consciência de que destruição desse material é crime. E aí, com todas essas questões, acabava sendo difícil conversar sobre isso, porque as pessoas tinham receio de dizer: eu encontrei uma urna e joguei fora, por exemplo. E aí, é isso. Hoje nós continuamos trabalhando lá. Agora esse simpósio foi a oportunidade da gente mostrar esses resultados. Em relação ao desenvolvimento desse teu trabalho, de educação também lá do pessoal, porque obviamente outras urnas, outros materiais vão ser encontrados. Qual é a tua perspectiva em relação ao comportamento dessas pessoas? Como é que você, por exemplo, agora enquanto arqueóloga, espera que esse patrimônio, esse sítio arqueológico, esses achados todos apareçam, surjam essas evidências, vai ser coletado, vai ser pesquisado, como é que vai ser tudo isso? Então, a minha expectativa, né, é que desse retorno, né, porque a gente tá coletando essas informações e tá dando esse retorno, que hoje a gente já tem uma atuação na cidade, então nós já somos conhecidos. Então, eu acredito que
pode ainda continuar ocorrendo desse material ele ser ocultado e ser jogado fora, porque não vai ser de uma hora para outra que vai mudar. A gente não tem esse poder de mudar a cabeça das pessoas, e também não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender como as coisas acontecem e apontar esses problemas, que muitas vezes quando acontece esse tipo de destruição do patrimônio, colocar umas aspasinhas aí, a culpa ela é direcionada à pessoa que jogou fora, mas a gente tem tantos processos envolvidos ali, né? As opções que a gente tem apontado para resolver esse tipo de problema é conversar, dialogar com a própria prefeitura e junto elaborar orientações e conversas com a própria comunidade para saber o que deve ser feito e quais são as melhores opções para a destinação desse material. Porque quando a gente trabalha com a prefeitura, que a gente já está trabalhando em parte legislativa, a gente está trabalhando em coisas que estão ali, que podem ter uma atuação mais efetiva. E mais do que isso, ter uma opção para quando essas coisas acontecerem. Tipo, eu tenho a opção de ir em fulano ou, sei lá, em algum lugar na prefeitura para informar que eu encontrei esse tipo de material. E desenvolver mesmo esse interesse de fazer essas comunicações. E também, além da prefeitura, eu acho que é um dos pontos fortes que nós estamos investindo é nas escolas, sabe? Dialogar com as crianças dali, que elas que podem difundir essas ideias, sabe? Que podem também, junto com a gente, construir nos fornecer essa base para entender o que é patrimônio para São Brás do Piauí e podem divulgar o que está acontecendo, né? Para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo ali. Porque acho que o primeiro questionamento é esse, tipo, o que a gente está indo ali perguntar sobre o pote que fulano achou, entendeu? O que a gente está atuando ali. Então, isso. Ok, obrigado, Jéssica, pela tua participação aqui no programa Arqueologia em Evidência e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Carlos. Um aluno em vias de concluir a graduação tem no material lítico seu objeto de pesquisa. Carlos Eduardo Ferreira dos Santos nos fala do seu trabalho de pesquisa que compara a evolução tecnológica do uso de rochas por grupos humanos no início do Holoceno, na Serra da Capivara. Minha pesquisa é voltada para uns sítios lá da minha cidade. Eu trabalho com a questão das indústrias líticas sob seixo aqui na região, porque a importância desse tipo de indústria na região é porque elas se encontram aqui desde os primeiros indícios de ocupação, desde o período pleistocênico, pegar como exemplo o sítio Boqueirão da Pedra Furada, que foi estudado pela doutora Aniele Guidon, professor Fábio Parente, mais recentemente pelo professor Boidá. E essas indústrias, ela é o principal elemento do marco dessa antiguidade do homem, porque a região tem um solo muito ácido, não conserva matéria orgânica, entre outras coisas. O principal artefato arqueológico que se preserva são as rochas. Então, a partir dessas indústrias líticas, é que pode ter essa comprovação antrópica da presença do homem aqui na região. E aí, a minha pesquisa é voltada para os sítios da minha cidade, no caso São Brás, em comparação com essas indústrias do Parque Nacional Serra da Capivara. Essas indústrias se encontram tanto no período pleistocênico quanto do Holoceno recente. Então, a minha pesquisa é fazer uma comparação se ocorreu variações no decorrer do tempo, a variabilidade da indústria. E está chegando a alguma conclusão? Para antecipar aqui para os nossos ouvintes? Então, eu não posso te dar nenhuma conclusão ainda, porque como a pesquisa está em andamento, ainda tem todo o processo de análise bem detalhado, mas eu acredito que sim. Eu tenho a hipótese que sim, que vai ter uma variação, até porque o sítio que eu estou estudando, ele já está na transição entre Pleistoceno e Holoceno, então já tem uma grande temporalidade, né, de diferença. Então, com certeza vai ter alguma variedade na área. Agora me diz uma coisa, você falando entre Pleistoceno e Holoceno, a gente que está aqui dentro da arqueologia, a gente até entende em termos de tempo, mas para o ouvinte que não está muito habituado com essa classificação, isso relata há quantos mil anos? Então, o período Holoceno, ele é de 13 mil anos para o presente, né?
E o período Pleistoceno é mais antigo, né? É anterior a... De 13 mil para trás. Exatamente. É muito tempo. Né? E a gente sabe, obviamente, né, que o homem já estava por aqui fazendo das suas, né? E para encerrar nossas entrevistas do primeiro programa sobre o primeiro simpósio de arqueologia e patrimônio da Univasf, vamos ouvir o coordenador do evento, o professor Leandro Majeste, após o encerramento do evento. Leandro, boa noite. Estou aqui dizendo boa noite para os ouvintes. Acabamos o evento agora. E o Leandro, assim como eu, né, ele, claro, muito mais, está emocionado pela grandiosidade do evento. E eu queria que você falasse, primeiro, para você, como realizador, o evento acabou agora, que emoção é essa, o primeiro de muitos, espero. Boa noite. Boa noite, Carlos. Eu acho que nesse momento, assim, a primeira coisa que a gente pensa ao fim de um evento desse é da relevância da universidade pública brasileira e como a gente consegue realizar coisas, envolver pessoas, construir projetos e transformar vidas, assim. Quando eu falo transformar vidas pode soar piegas, mas quando a gente para pensar nesses nossos estudantes, muitos deles já completamente desestimulados e desanimados com as perspectivas de pesquisa aqui no futuro desse país, tem a oportunidade de participar e contribuir com um evento desse, vendo a pesquisa acontecendo, a extensão acontecendo, eu acho que se emociona, empolga, né? Mostra que existem possibilidades. Quando a gente pensou no evento, e a temática, né, sugerida foi essa, desafios políticos, teóricos e metodológicos. E a palavra desafio, ela ficou muito na nossa cabeça, né, porque geralmente a gente pensa desafio como obstáculo. Eu acho que nesse simpósio a gente quis entender desafio como um chamamento para a superação, assim. E a gente conseguiu superar a ausência de recurso, a gente conseguiu superar as próprias dificuldades infraestruturais e conseguiu juntar uma galera muito qualificada para estar aqui discutindo com a gente ao longo desses 5 dias, assim. Eu, como estou aqui desde o comecinho, só tenho a parabenizar, realmente o evento foi muito bom e agregou aqui em São Raimundo, querendo ou não, é um lugar relativamente isolado, de difícil acesso, pelo menos das grandes capitais, inclusive Teresina, né, do próprio estado do Piauí. E eu queria que você dissesse assim, mais ou menos em números. Eu sei que foram mais de 200 apresentações, né, ao longo desses 5 dias, mas em números de gente que veio, de onde veio, de que tipo de profissionais e estudantes vieram, de quantos cursos, né? Porque aqui na Univasf, no campus Serra da Capivara, tem 4 cursos, né? Esse pessoal também participou, teve interesse, como é que foi isso? Então, a gente teve cerca de aproximadamente 300 inscrições, né, entre ouvintes, comunicações orais e posters para participar aqui desse primeiro simpósio. Ao total foram cerca de 170 trabalhos, né, mais de aproximadamente 80 comunicações e o resto aí preenchido por pôster. Foi assim, surpreendeu as nossas expectativas. No início, quando nós planejamos, era justamente na tentativa de criar um contexto propício para os nossos alunos dialogarem, trazerem essas pessoas de fora para que pudessem conversar, né, e inclusive perceber a arqueologia, né, e as perspectivas patrimoniais que são aplicadas aqui. Só que tem a magia de São Raimundo, apesar de todas as dificuldades infraestruturais, né, e isso atraiu esse público e a gente teve assim pessoas de diferentes compartimentos do país. A gente teve pesquisadores do Pará, Minas Gerais, né, Mato Grosso. A gente teve gente de quase todos os estados do Nordeste, de São Paulo. Então foi bastante enriquecedor, né? Realmente a gente conseguiu articular aqui num simpósio pensado inicialmente em âmbito local, ele tomou uma configuração nacional e isso emociona, assim, né? Quando a gente para pensar, porque foi meses de trabalho duro e um trabalho que só foi possível de ser construído principalmente por conta dos estudantes que trabalham aqui, que atuam aqui e que tomaram isso como se fosse um propósito mesmo, né? Essa expectativa de ver acontecendo um congresso acadêmico aqui, de ver esse campus vivo, cheio de pessoas, ocupados, né? E acontecendo essas diversas atividades aí. Que é para isso que serve, né? Exato. Literalmente. Exato. E é uma participação fantástica dos alunos, em termos de aprendizado deles, né? Porque mais logo na frente serão eles
que vão estar à frente desses eventos todinhos e já tendo essa experiência e essa visão de que é necessário fazer isso, integrar toda uma rede assim arqueológica, e não só arqueológica, mas de saberes também, não é isso? Não, com certeza, assim, eu acho que foi o momento para que a gente sentasse, conversasse, e foram plantadas diferentes sementes aqui de perspectivas futuras de pesquisa, né, de perspectivas futuras de como fazer a universidade de fato, né, transbordar aí para nossa realidade, para a cidade e mostrar a sua relevância para o seu local de inserção. Os trabalhos que foram apresentados nessas diferentes perspectivas foram trabalhos que estavam inseridos em diferentes temáticas. Eles tinham muito isso em comum. O que eles tinham em comum era exatamente essa sua relevância mesmo para a realidade aqui, tanto de São Raimundo ou desses locais da onde esses outros pesquisadores estavam vindo. Inclusive para mostrar para a própria sociedade, seja ela política ou não, econômica, principalmente, como é importante a existência e a relevância de eventos como esse, né, da própria universidade, num momento tão grave como esse que a gente está vivenciando, né, que o governo acha que isso é balbúrdia. É uma balbúrdia que gasta dinheiro, isso não é investimento. Quer dizer, eu fico só imaginando a quantidade, o incremento na economia de São Raimundo Nonato durante esses 5 dias, com esse aporte de gente que veio para cá. Tudo bem que São Raimundo Nonato é uma cidade que vive de turismo por conta do parque, mas esse foi um evento especial que trouxe muita gente e, querendo ou não, movimenta, sabe? E isso vai repercutir, logicamente, numa melhoria da própria cidade. Agora, imagine fechar esse curso, fechar a universidade. Quer dizer, aí o São Raimundo vai viver de quê? Se não tem gente para pesquisar, gente para divulgar pesquisas e movimentar todo essa estrutura, né, que é importantíssima, não só em termos de patrimônio, né, como em termos de sociais e econômicos da nossa sociedade como um todo, né? Com certeza. Por exemplo, quando a gente pensa nesse simpósio, todos os hotéis da cidade estão lotados, a vida noturna da cidade se modificou, restaurantes, bares, o próprio comércio local, né, a rede de táxi, mototáxi, tudo isso insuflou com a realização desse simpósio. A universidade é isso, assim, né? A universidade, no final das contas, ela tem esse poder de transformar as realidades onde elas estão inseridas. A gente recebe um fluxo grande de estudantes, são estudantes que precisam morar, por isso eles pagam aluguel, né, consomem os produtos aqui da região e modifica completamente a economia. Eu acho que e chamam os próprios parentes e vizinhos e amigos e chamam mais gente, né? Isso é a própria configuração da Univasf. Em todos os locais que ela está espalhada e inserida, ela altera as feições dessa cidade, desse seu local de inserção, né? Ela movimenta a economia, ela gera desenvolvimento, né? E ela gera pesquisa qualificada. Isso é o final do primeiro simpósio. E o segundo, já está mexendo aí, já foi plantado? A ideia, né? A ideia é que esse evento aconteça em caráter bienal. Para que a gente possa estar todo momento aí se atualizando e mostrando também o que o laboratório tem produzido de pesquisas aqui na região. 2 anos parece um tempo muito longo, né? Mas assim, quando a gente vem na pegada de pesquisa, disciplinas, e agora com o nosso programa de pós-graduação em arqueologia, essas coisas esses prazos tendem a se comprimir e as coisas ficam mais aceleradas. Então, assim, a princípio a nossa ideia é que esse evento aconteça de fato em caráter bienal, né, para que esteja aí como um evento fixo nos quadros dos eventos que caracterizam aí a arqueologia brasileira hoje. Muito bem, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação aqui no Arqueologia em Evidência e sucesso. Voltaremos aqui no segundo simpósio. Obrigado, Leandro. Obrigado e abração para todos. Agora vamos encerrar o nosso programa com um número musical. Desde 2017, no anfiteatro construído aos pés da Pedra Furada, é realizado durante o mês de julho um festival cultural que leva o nome de Ópera da Serra da Capivara. É um show com várias atrações que utiliza a música, a dança, a poesia, o circo e o cinema para mostrar todas as características do lugar, a vida em plenitude e as suas possibilidades reais, como o trabalho, a diversão, a fé e a morte, dos sertanejos, dos indígenas, dos animais, a natureza em estado bruto.
O repertório é montado com o próprio cancioneiro nacional, apresentando samba, bossa nova, jazz, blues, forró, com músicas de Luiz Gonzaga, Valdones, Villa-Lobos e muitos outros, além de uma peça especialmente feita para a ópera, o Ato Ancestral, do maestro Maicon Ananias, usada como fundo musical para a coreografia. A gravação foi feita pela Orquestra Filarmônica de São Petersburgo, na Rússia. Para encerrar o nosso programa de hoje, escolhemos uma composição de Nelson Barbalho e Luiz Gonzaga que é utilizada na ópera e que foi feita para homenagear o primo de Luiz Gonzaga, o vaqueiro Raimundo Jacó. A música foi composta em 1963 e foi cantada pela primeira vez em uma missa que homenageava o vaqueiro morto. Desta missa surgiu o que já é atualmente uma tradição sertaneja no nosso estado, a Missa do Vaqueiro. Na voz de Luiz Gonzaga, a morte do vaqueiro é patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidência@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a participação de Luanderson Monteiro e Emília Carvalho. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco.
Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro. ZYI 775, Rádio